Lucas 22:15 diz assim: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria trair, iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes diz: o rei das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que o governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido do meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim, para que vocês possam beber e comer da minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto a ir contigo à prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem e sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes diz: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendem a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. E aí Mateus, no capítulo 26, no versículo 30, diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, oramos em nome de Jesus, somos muito gratos pelo seu amor, pela sua palavra, pela forma tão especial que o Senhor ministra ao nosso coração e nos dá a oportunidade de exaltar o teu nome, engrandecer o teu nome. Certamente, Pai, o fizemos porque temos um interesse e um propósito de ouvir a tua voz, de atrair a tua presença, que o nosso coração esteja amolecido, quebrantado, esteja muito pronto a receber a tua palavra, e que ela, Pai, chegue ao nosso coração e produza tudo aquilo que está no teu coração. Pai, nós queremos ver essa palavra sendo vivificada. Pai, não queremos mais ser somente ouvintes dessa palavra, mas que ela nos conduza nessa verdade, que ela seja vida em nós, que ela produza mudanças, ela produza em nós, Pai, ação, atitudes. Nós queremos aplicar essa verdade a cada dia, nós queremos ver a atuação do Teu Espírito, o mover do Senhor nas nossas vidas, porque fomos ministrados por a Sua palavra. Que hoje, Pai, seja um dia marcante na nossa vida, e que saímos desse lugar convencidos, Pai querido, que estar na Tua presença, sentar com o Senhor em uma mesa, e sentar-se com os irmãos em uma mesa faz muita diferença. Pai, oramos e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que possa causar em nosso coração um desejo ainda maior por tudo aquilo que está no Teu coração. Nós, Pai, mandamos embora todo impedimento, todo espírito de embaraço, de incompreensão, distração, frieza, incredulidade. Nós expulsamos desse lugar e da nossa mente tudo que nos impede, não só, Pai, de ouvir, mas também de assimilar a Tua palavra, de aplicar a Tua palavra. Sejamos nós hoje encorajados com essa verdade, saiamos desse lugar prontos a fazer a Tua obra, a exercer esse ministério precioso, debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. É o meu mesmo, está fazendo um barulhinho aqui. Se você crê, dê um aplauso à palavra do Senhor. Amém. Quem está feliz, diga amém. Querido, a ceia do Senhor, ela é, antes de tudo, um convite, à mesa do Senhor. A ceia é um convite à mesa. Jesus, ele disse que estava ansioso, ele estava muito alegre, muito esperançoso, ele estava cheio de vontade de chegar aquele dia, porque ele ia dar ensinamentos. Os últimos ensinamentos que nós recebemos sempre são aqueles que ficam mais frescos na nossa mente. Infelizmente, a gente tem essa capacidade de facilmente esquecer, mas Jesus queria deixar algo muito claro, ele precisava passar algumas informações muito objetivas na mente e no coração daqueles discípulos naquele momento. E a mesa é um lugar muito precioso para a gente falar sobre louvor, adoração, para falar sobre unidade, falar sobre discipulado. A mesa é um lugar muito propício para se confrontar. A mesa é um lugar onde há transparência. Você já pensou quando alguém, já viu, já presenciou, quando alguém está na mesa, que ele está meio fora de contexto, ou ele começa a falar demais, ou que começa a contar algumas mentiras, a mesa já fica estranha, já fica um ambiente, a pessoa já fica meio constrangida. Por quê? Porque mesa é um na frente do outro, cara a cara, um com o outro, um do lado do outro. A mesa é um lugar de intensa comunhão. A mesa aponta também desafios a serem enfrentados para que haja encorajamento, para que haja também determinação naquilo que nós queremos. Mesa fala de direcionamento, mesa fala de destino, mesa também fala de autoridade. No lugar de mesa é porque a Bíblia, por isso a Bíblia sempre ela deu um foco na mesa, ela deu um foco na comunhão, na reunião dos irmãos, na unidade dos irmãos. Jesus naquela mesa, ele transmitiu aos seus discípulos tudo aquilo que a igreja precisaria para cumprir o seu propósito aqui na terra. Jesus, todo o seu ministério, ele resumiu naquelas horas. Não sabemos quanto tempo foi, mas não deve ter sido tanto tempo, mas ele gastou aquilo ali, fazendo ali um resumo ali de todos os ensinamentos que ele deu, que ele tentou inculcar naqueles discípulos. Agora não havia mais tempo, ele precisaria dar uma recapitulada, fazer ali uma retrospectiva, ele precisava fazer um apanhado de tudo que ele ensinou, e ter ali talvez fazer uma análise também, porque ele fez isso na vida dos seus discípulos. Ali ele percebeu tudo que estava acontecendo, orgulho, traição, um monte de coisa estava acontecendo naquela mesa ali. Foi uma conversa muito franca, uma que Jesus teve, uma conversa assim, olho no olho, e para aquelas pessoas que dariam continuidade àquilo que Jesus começou a fazer aqui na terra. Ele veio para começar a igreja, para implantar o reino dele no nosso coração, e ele precisaria de um grupo para dar continuidade. Ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, que ia lembrá-los de tudo aquilo que ele ensinou, assim como está fazendo conosco hoje, amém? Então ali Jesus, ele expôs também toda a sua tristeza, ele não poupou nem mesmo os traidores dele que estavam ali na mesa. Ao expor o seu traidor, ele mostrou a sua humildade, e ele também mostrou a sua humanidade naquela mesa. Jesus, naquela mesa, ele mostrou a sua tristeza, a sua decepção com o traidor. Ele mostrou também sua humildade, se cingindo ali, tirando a sua túnica e se cingindo com um lenço, uma toalha. Ele volta para lavar os pés dos seus discípulos. Ele encorajou os seus discípulos para a tarefa que eles deveriam cumprir a partir dali. E Jesus, ele enfatizou naquela mesa o que mais? A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos ter prazer e alegria ao sentar-se na mesa. Ele disse: eu tenho desejado a comer com vocês essa ceia. Querido, você tem desejado
vir à casa do Senhor? Você tem desejado ter comunhão com os irmãos? Arde em seu coração, sabe? Você fica doido, doente quando, né, você pensa assim: poxa, eu não posso, eu estou aí meio febril, eu estou com um corpinho meio esquisito, eu não posso ir na igreja. Você fica triste com isso, você, né, tem tristeza, você tem agonia por não poder se reunir com os irmãos, porque às vezes, querido, tem dia que parece que a gente fica até meio alegre que tem pandemia, para a gente não vir na igreja, ficar dormindo, para a gente... Não, Jesus, ele disse: eu tenho desejado sentar nessa mesa com vocês, eu tenho desejado, fala de uma coisa contínua. Jesus desejava todo o tempo, toda hora, estar com seus discípulos, estar em comunhão, e Jesus, ele conhecia melhor do que qualquer pessoa o coração daqueles discípulos. Então, não eram as suas diferenças que tirava ou que acrescentava no desejo de Jesus, essa vontade de estar com ele, e mesmo assim, ele desejou estar com aqueles discípulos, né, nos últimos momentos ali da sua vida. Ele sabia, sim, querido, que ali estava o seu traidor. Jesus sabia disso. Ele também, aquele que jurou fidelidade ao Senhor Jesus, e que no momento em que mais ele precisava, virou as costas para ele. E não foi só Pedro. Pedro simplesmente declarou, os outros não, mas também não ficaram ali com ele. Olha quantas coisas aconteceram naquela mesa, e Jesus sabia de todas elas, e mesmo assim ele desejou ardentemente estar com ele. Será, querido, que quando eu já ouvi isso, talvez já fez parte da nossa vida, dizer: poxa, eu tenho que ir para a igreja e eu tenho que me encontrar com aquele irmão. Já tem pessoas que não foram uma, não, duas, e diz para mim: ó, pastor, eu não fui mais na igreja por causa de tal pessoa. Tal pessoa. Jesus tinha ou não motivos para não ter nenhum prazer naquela reunião? Ele ia ali comer com Judas, ele ia dar ceia para Judas, ele ia estar com Pedro, que confessaria fidelidade, mas no momento mais, né, que ele mais precisava, o abandonou. Ali naquela mesa, querido, tinha pessoas invejosas, tinha homens, né, que disputavam posições. Ali naquela mesa tinha pessoas orgulhosas, pessoas que diziam: não, o senhor não vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Mas não era uma atitude de humildade. Ali naquela mesa tinha pessoas, né, presunçosas, pessoas que estavam assim, dizendo: poxa, né, eu quero esse lugar no reino de Deus. Estavam disputando ali naquela mesa quem era maior. Será que eu estou falando de algum contexto entre nós? Será que na igreja do Senhor Jesus as coisas não têm essa aparência? Jesus, querido, ele desejou estar e servir naquela mesa homens que não eram dignos da sua presença. Ele desejou estar ali com aqueles homens daquele jeito, pessoas desse naipe como eu e você. Ele desejou estar ali, porque mesa também fala, querido, das nossas diferenças, ou fala que as nossas diferenças, elas não podem ser de jeito nenhum objeto para nos separar. Nossas diferenças precisam nos ajuntar, porque é quando nós ajuntamos e compartilhamos e deixamos transparecer as diferenças, aí que nós damos oportunidade de sermos corrigidos. E eu creio, querido, que Jesus, ele escolheu a mesa para passar ali os seus últimos momentos com os seus discípulos, justamente por ser esse um lugar onde todos podem, né, se olhar e também pode olhar o próximo. Na mesa, né, quando nós falamos demais, a gente começa a observar a gente mesmo. Ou quando nós olhamos o comportamento do próximo, nós não auto-julgamos. Eu não sou assim, ou eu não faço isso, ou eu faço. Né? Nós começamos a julgar a nós mesmos, a nossa situação, e nós começamos a observar o ambiente sem fazer nenhuma condenação, mas julgamos as questões para tomarmos decisões, para fazer correção, para receber e oferecer exortação. Foi isso que Jesus fez. Talvez, querido, em um outro lugar, a dificuldade de abrir, né, a atenção dele seria muito mais difícil. Porque em outros lugares tem muita distração. A mesa, a única coisa que se concentra é a comida, né? E
ali o ambiente é pequeno, é restrito, é quem está na mesa somente que participa. Por isso, né, até um conselho não ligue nada, desligue, deixa o celular longe da mesa. Tem gente que põe a TV na sala, na sala de jantar ou na cozinha ali para poder ficar assistindo enquanto come. Não, tira isso da vida, porque esse lugar é um lugar para você desfrutar dessa comunhão, para você perceber esses fatos, esses acontecimentos. Às vezes na mesa tem alguém muito calado, e na mesa dá para a gente perceber que talvez essa pessoa está com um problema, está passando por uma dificuldade. A mesa é o lugar da gente observar, não é só o lugar de comer, muitas coisas acontecem ao redor da mesa. Jesus ali, ele tratou dos assuntos, queridos, mais sérios que seriam para a vida de todos aqueles homens. Querido, a alegria do Senhor Jesus em estar com seus discípulos precisa nos atrair a essa comunhão com todos. A unidade, querido, ela não pode excluir as diferenças de pensamentos e até mesmo de caráter. Porque ali tinha pessoas pensando todo tipo de coisa. E tinha pessoas muito mau caráter naquela mesa sentado com Jesus. Pois é ali, querido, que o homem, ele se vê e ele vê também o seu próximo. É ali na mesa, é nessa roda, né, de esclarecimento, é nessa roda onde todo mundo está satisfeito, pelo menos fisicamente, que é um bom lugar para a gente se expor espiritualmente. Porque quando as nossas emoções estão abaladas, talvez o que transmitindo, né, exacerba aí o que realmente é. Você já pensou que quando estamos assim fragilizados nas nossas emoções, a gente extrapola mais do que deve ser. E a leitura fica errada. Quando é menos demais, ou quando é mais demais, fica difícil a leitura. É como se eu chego no médico, né, que ali eu digo para ela, eu estou com uma dor de cabeça, mas eu exacerbo. Olha, não está doendo só a cabeça, está doendo o cérebro, a orelha. O médico, ele fica, né, mas se eu chego lá e sou específico, ele consegue ter uma percepção, uma leitura, um diagnóstico melhor dessa situação. Jesus também, ele confrontou naquela mesa. Então Jesus, voltando, ele teve a alegria, o desejo de estar. O que nós precisamos, querido, é sentir esse desejo. É quando as diferenças nos chamam para estar junto, não nos separam. A gente não gosta de estar com gente diferente da gente. É tão estranho, né? Porque você casou com uma pessoa que é diferente, você tem filho diferente, você vive, né, o seu trabalho, muita gente diferente, mas existe uma força maior que te leva àquela convivência e lá está, ou seja, um ganho. Será que nós não conseguiríamos perceber que no reino de Deus há um ganho maior do que qualquer coisa? Que, né, se eu fosse tomar essa posição, eu poderia decidir por isso, porque eu tenho um ganho maior do que qualquer coisa. É no meio dessas diferenças que eu estou caminhando para a salvação. Não existiu e jamais existirá um grupo perfeito. Então, se eu não tenho a alegria de estar com os imperfeitos, talvez eu seja o pior dos imperfeitos. Porque Jesus teve alegria. E nós precisamos ter esse coração. Não são as diferenças que devem nos separar. Elas devem nos unir. É para isso que existe a igreja. A igreja é a junção, né, o ajuntamento, é a unidade de um monte de diferentes buscando ser igual a Jesus. Buscando imitar o Senhor Jesus e caminhar nesse processo do Espírito Santo na nossa vida. Um ajudando o outro, um confrontando o outro, um chamando a atenção do outro. Claro, querido, nesse meio, como foi com Jesus, um foi embora, né, a maioria ou quase todos ou abandonou, um traiu. Vai acontecer isso, mas isso não pode excluir a mesa e os desígnios da mesa, né, a vontade, a alegria de estar na mesa da nossa vida não pode excluir. Nós não podemos deixar de congregar, porque alguém que eu não vou com a cara no primeiro momento, alguém que me magoou, que me chateou, ou que eu tenho uma suspeita, está presente nessa mesa. Eu não posso, de jeito nenhum. E muito pelo contrário, além de eu não poder excluir, eu devo ter alegria. Uau, hoje tem culto. Eu vou estar com aqueles irmãos aí, o diabo lança na tua mente, mas aquele vai estar lá. Oh, aleluia. Aquela lá que falou, vai estar lá. Aleluia, eu quero estar. Hoje eu vou comer, eu vou cear com ela. Eu vou estar com ela.
Era isso que Jesus estava nos ensinando aos seus discípulos para começar a sua igreja. Ele não fez escolha, nem mesmo Judas foi excluído daquela reunião. Ele não mandou um aviso para o Judas, né, que olha, hoje eu vou fazer uma ceia, mas eu sei que você está me roubando. Você mete a mão no saco, rouba o meu dinheiro, você vai me trair, vai me vender. Eu já sei que você está em conversações aí com o Sinédrio, e eu não quero você nessa reunião, porque nós vamos falar de assuntos que você não tem nada a ver. Isso não é a realidade da nossa vida, querido. Será que nós não temos motivos, né, pelo menos para pensar, vamos mudar isso em nosso coração? Ao invés de rejeitar, vamos desejar estar com aqueles, né, que fazem parte da mesa. O que mais Jesus fez naquela mesa? Jesus, ele confrontou o coração daqueles homens. Ele expôs a traição e ele disse, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Ele disse, o Filho do Homem vai, ele expôs isso, mas ele diz, o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Então, ao mesmo tempo que Jesus desejou e que ele manifestou toda a sua humildade, o seu amor, o seu interesse, os seus objetivos com o começo da igreja, ele também não poupou, ele não se... né, ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Essas palavras, queridos, elas precisam soar para todos nós, até hoje, querido, e não somente, né, como uma exortação a Judas, mas a todos nós, porque nós podemos sim, querido, facilmente trair a Jesus, e até por menos de 30 moedas, tem muita gente traindo Jesus. Mas nós condenamos Judas com todas as formas. Não sou Judas, né? Mas nós podemos trair Jesus. Não é somente Judas que negou ou que nega Jesus, mas todo aquele que recusa a obedecer o Senhor Jesus, todo aquele que vira as costas para o Senhor Jesus, está negando, está vendendo o Senhor Jesus, está expondo o Senhor Jesus. Todo aquele que após pecar, decide, né, viver a sua vida como bem entende, está tomando a mesma decisão que Judas. Queridos, todos aqueles que não se arrependem de algum mal que praticou, caminha para a morte, assim como Judas caminhou. Qual a diferença? O que é que vale? É Judas ter se enforcado? Ou o inferno de Judas é diferente de quem recusa, de quem nega Jesus, de quem não se arrepende do seu pecado de maneira alguma, de quem não perdoa, de quem não ama a comunhão, de quem não gosta de estar com os irmãos, de quem não louva ao Senhor? Qual é a diferença? Não existe um inferno diferente para Judas e daquele que nega o Senhor Jesus, que nega o perdão ao próximo. Não existe um inferno diferente. Os dois, né, caminham para a morte. E esse, querido, é o ensino que Jesus ensinou, é aquilo que ele aplicou naquela mesa. Então não vale, querido, a gente ficar acusando Judas do que ele fez. Ele fez algo que só é talvez um modelo diferente de pecado. Mas que se ele tivesse voltado atrás, arrependido, ainda entregando o Senhor Jesus, ele seria salvo. E quando nós cometemos pecado da mesma forma que ele cometeu e não voltamos atrás, talvez não corremos para uma forca natural, mas nós estamos indo para o mesmo destino, a morte eterna. Jesus, ele expôs, eu creio, aquele pecado, e ele estava ali talvez dando uma oportunidade. O que tem que acontecer, ele disse, vai acontecer, está determinado, mas ai daquele que o fizer. Está dizendo, olha, alguém aqui vai fazer, mas aquele que fizer, se arrependa depois, porque você já cumpriu o seu papel. Volte atrás, se arrependa. E olha que já estava profetizado como seria a coisa. Sabe quando alguém diz, você vai fazer isso, e depois você vai fazer isso, e ainda assim não muda. Será, querido, que nós não fazemos, não temos as atitudes de Judas na nossa vida?
Será que não existem coisas na Bíblia escritas a nosso respeito? Isso vai acontecer com a humanidade, nós estamos vendo acontecer conosco, e mesmo assim parece que não temos forças para mudar aquela situação. Nós sabemos o final que isso vai dar. Judas sabia, estava escrito a respeito disso. Mas mesmo assim ele continuou. Será que Jesus não está nos ensinando? Certamente está nos ensinando, querido. Que sim, nós vamos pecar, nós vamos negar, nós vamos vender, nós vamos entregar o Senhor Jesus, nós vamos entregar os irmãos, nós não vamos sentir vontade de estar com Ele na mesa. Mas é tempo, a mesa nos convida, Jesus nos convida ao arrependimento, a refazer a nossa forma de pensar. E Jesus também naquela mesa, Ele dá a maior lição de humildade. No versículo 27 ele diz, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Na mesa, querido, é muito fácil perceber que todos se servem. E alguns querem fazer bem rápido com medo de acabar o bife, né? Vamos pegar logo um pedaço maior, né? Porque as pessoas na mesa, elas facilmente se servem. Mas Jesus, Ele apresenta ali uma posição mais elevada, uma posição que ela é muito mais recompensadora e que traz autoridade à nossa vida ministerial, à nossa vida como um todo. Ele diz que o maior precisa aprender a ser o menor. O maior precisa aprender a ser servo de todos. Querido, eu não estou vangloriando e nem sou o campeão nisso e nem o bom. Mas a minha oração eterna, sempre, Deus nunca me permita deixar de servir as pessoas. Nunca me permita ficar orgulhoso, achar que eu sou alguma coisa. Não importa quantos membros tem na igreja, eu quero continuar servindo. Me deixa te servir, me deixa servir as pessoas, me deixa fazer algo pelas pessoas. Lembra quando eu sempre conto a experiência que eu estava orando num momento de condição de quebrantamento muito profundo naquela outra igreja. Lá em cima, com a porta fechada, e o Espírito Santo me disse, o dia que essa porta te separar das pessoas, arranque essa porta. Eu não quero, querido, não me envolver, né, deixar de me envolver com os problemas, com as dificuldades das pessoas. É óbvio, somos uma igreja em célula por isso, não dá para uma pessoa resolver ou ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Mas ai daquele que deixa de resolver porque se acha melhor, acha que é alguma coisa. Tem muita gente que serve ao reino de uma forma muito intensa, poderosa. O dia que recebe uma ordenação, ele acaba com aquilo. Agora ele é para ser servido, porque agora eu sou pastor, agora vocês vão ter que me servir. Agora eu sou um líder de célula, vocês terão que me reverenciar, me servir. Eu não consigo entender isso, querido. Porque Deus nos dá um privilégio, não para ser servido, mas para servir. O Pai enviou o seu Filho, não foi para ser servido, mas para servir. E nós queremos, às vezes, com a nossa atitude, ser melhor do que Jesus. Nós queremos, porque recebemos uma autoridade, ser servido. Sabe com quem você está falando? Eu já cansei de ouvir isso. Principalmente quando eu era polícia. Você ia multar uma autoridade, um vereador, um deputado. Sabe com quem você está falando? O que o deputado é? Alguém para servir a população. Foi a população que botou ele lá, um senador. Foi a população, ele está lá para servir, ele não está lá para ser servido. Mas qual é a cultura? Ser servido. E essa cultura do mundo, política do mundo, ela contamina a nossa vida. E nós passamos a achar que nós somos alguma coisa. Agora, eu consegui o que eu queria. E alguns, ele assume a estrutura, ele quer mudar tudo, porque agora ele manda até no pastor, agora ele é o cara. Quantos conselhos, querido, malignos eu já recebi, de muitos amigos. Mas você ainda faz isso? Ou você. Não quero ser nada, querido. Quero ser o que Deus quer que eu seja. E sendo assim, eu já me acho belo do orgulhoso. O que eu tenho já basta, não quero mais não. Servir, querido. E Jesus, ele segue ali.
entregando uma chave fundamental para o nosso sucesso ministerial. Ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante minhas provações. Escute isso, querido. Jesus diz: vocês são os que permaneceram ao meu lado nas minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai me designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se nos tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha o que Jesus diz: eu estou dando uma autoridade para vocês de servir as pessoas, porque vocês foram as pessoas que permaneceram comigo nas minhas provações. Vocês não viraram as costas, vocês estão aqui nessa mesa. Vocês já viram quantas perseguições eu já sofri. Em momentos Jesus teve até mesmo que se esconder, se retirar. Mas eles permaneceram com o Senhor Jesus, talvez um pouco distante, em alguns momentos meio retraído, mas Jesus estava ali plantando uma semente de encorajamento, dizendo, reafirmando a fé que nem mesmo eles tinham, mas que ele estava implantando no coração deles. Vocês são as pessoas que permaneceram comigo nas minhas provações, é por isso que vocês terão essas posições no reino. Vocês vão reinar, vocês vão julgar as tribos de Israel. Mas nós queremos, às vezes, querido, assumir essa posição de autoridade, sem antes estar com Ele nas tribulações, nas provações. Quando os nossos líderes, nosso pastor, ou a igreja, ou o contexto que vivemos, passa por um momento de dificuldade, a pessoa vai embora, a pessoa a abandona. Jesus está dizendo: vocês vão receber a autoridade para sentar em tronos, para vocês julgarem as tribos de Israel, porque vocês permaneceram comigo nas minhas provações, vocês não me abandonaram. Nós vemos hoje, querido, uma geração de muitos que declaram seguir Jesus, porém, poucos querem estar com Ele em suas aflições. Ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Então ele dá o resultado dessa postura para todos nós. Eu lhes digo que um reino assim como o meu Pai me designou a mim, eu também estou designando vocês, para que vocês possam comer e beber à minha mesa. Quem vai participar dessa mesa? Quem deve participar dessa mesa? Não são aqueles que abandonam o Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus, que deixam de servir o Senhor Jesus, que viram as costas ao propósito de Deus. Não, ele diz que essas mesas, vocês vão sentar nessa mesa no meu reino, vocês vão assentar em tronos, vocês vão julgar as tribos de Israel. Então, às vezes, nós queremos aproximar da mesa, querido, e nós não temos aquela dimensão de alegria e de satisfação na mesa, porque a nossa própria mente, é isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, a nossa própria mente nos acusa, que às vezes nós estamos talvez não muito preparados ou meio esquisito com o Senhor, e isso nos incomoda, nos constrange a aproximar da mesa aonde o Senhor está sentado, porque o convite é para aqueles que permanecem fiéis a Ele nas suas provações. Querido, é bom andar. É bom andar. Eu amo andar com o Luciano, há muitos anos ele fazia grandes congressos, eu ia para ajudar a orar, batismo. Essa semana eu estava lembrando meu batismo no Espírito Santo, as aulas que vão ter logo do EMA, que já tivemos aqui. Era muito gostoso, é bom, querido, mas teve momentos de aflições. Teve muitos momentos de aflições aqui que eu tive, humanamente, muitos motivos para ir embora. Mas Deus nos colocou nessa posição porque nós permanecemos fiéis às provações, não só do reino, mas o próprio Luciano e o Senhor. Então, quando o seu líder, querido, está passando por provações, dificuldades, está passando aí por algumas situações adversas, esse é o momento dele não ser abandonado. Esse é o momento da gente permanecer firme, de você convidar ele: venha para a mesa, vem cá, vamos conversar. Vamos conversar, vamos dialogar. Mas essa geração de hoje, querido, não quer seguir Jesus nas provações, quer seguir o Jesus da bênção. E alguns ousam até a querer mudar a Bíblia
porque do jeito que Jesus falou não está muito bom. Do jeito que Jesus falou, não dá. Muita gente não vai seguir do jeito que Jesus falou. Então vamos mudar um pouco aqui, para ficar bom para todo mundo, para dar um jeito de todo mundo seguir. Não, a Bíblia não vai mudar. Ela é a mesma. É a palavra de Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Nada vai mudar para ficar bom para mim e para você. No mundo tereis aflições, e é nessas aflições que nós provamos a Deus o quanto nós o amamos, o quanto nós queremos ver esse reino prosperar em nós e através de nós. E é essa permanência que nos dará autoridade para sentar em tronos, para exercer governo na terra e para exercer governo para julgar até as tribos de Israel. É essa autoridade. A autoridade, ela é quase que automática. Eu permaneço nas aflições do Senhor, nas provações do Senhor, e automaticamente eu estou aprovado para sentar nesse lugar de autoridade. Autoridade, querido, não é simplesmente alguém dizer que eu sou um pastor, um líder, né, que eu tenho um ministério, não. É uma autoaprovação, é algo que eu sinto, eu estou dentro, isso está dentro de mim. Eu sei que sou aprovado a despeito do que falam, do que pensam, do que dizem. Querido, é uma convicção dada pelo Espírito Santo de Deus, de que eu estou com o Senhor Jesus, de que eu estou caminhando, perseguindo, eu estou seguindo o Senhor Jesus, que eu não negocio a minha fé, que eu não abandono quando as coisas ficam difíceis, eu não abandono. Se nós desejamos, querido, lugar na mesa do Senhor, nós precisamos servi-lo em suas provações. Hoje, querido, parece que para ser um líder espiritual bem-sucedido, essas provações têm que estar bem distante de nós. Se está indo tudo bem, em casa, no trabalho, na saúde, no ministério, então isso se tornou um sinal de sucesso, de prosperidade pessoal e ministerial. Parece que um líder passar por dificuldades, adversidades, eu já não tenho motivo para sentar com ele, deve estar em pecado. Se Jesus fosse pensar isso daqueles discípulos, ele não sentaria naquela mesa de maneira alguma. Ele não estaria com aqueles discípulos. Porque ninguém tinha essa mentalidade. A nossa fé, querido, ela não pode ancorar em alegrias e tristezas. Ela tem que se apoiar em Cristo, que é o autor e consumador. Hebreus 12:2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, querido, não ancore a sua fé em momentos de alegria. A alegria passa, tristeza também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está dizendo, tem tudo, tem alegria, tem choro. Num dia você pode, 24 horas, você pode ter suas emoções variadíssimas, mas a sua fé não pode variar. A sua fé, os seus olhos não podem sair do foco de Jesus, porque Ele é que é o autor e consumador da fé. E Ele suportou por uma alegria maior. Ele suportou a cruz, Ele suportou o sofrimento, porque Ele estava olhando, estava focado a uma posição de autoridade que foi a Ele dado, a sentar-se à destra do Pai, governar sobre nações, reinos, potestades, principados. Toda a autoridade lhe foi dado. Por quê? Porque ele suportou o ignomínio, a vergonha, a traição, por amor a Deus. É na mesa também que nós adquirimos confiança de que o inimigo ele se levanta contra nós, mas Jesus sempre intercede por nós. Simão, Simão, versículo 31, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ajuda os teus irmãos. Não vira as costas para os teus irmãos. Olha, querido, que coisa tremenda. Note que Jesus ele não disse que impediria Satanás de fazer o que queria. Ele nem comentou sobre esse assunto. Satanás me pediu para te peneirar. Mas ele disse, vai acontecer. Mas saiba, irmão, eu estou aqui, vou orar por você. Eu vou interceder por você.
na mesa, querido. Essa é a conversa da mesa. Ele disse que oraria para que a nossa fé não desfalecesse. Foi isso que ele disse para Pedro. Isso nos faz crer, querido, que quanto mais o inimigo agir contra nós, se nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus, a nossa fé estará cada dia mais firme, muito mais viva ainda. Então, querido, a mesa é lugar de fortalecer a fé. De fortalecer a fé não só nossa, mas dos outros também. É um lugar de compartilhar fraquezas, é um lugar de compartilhar decepções, é um lugar de confessar tentações, e é ali que nós vamos encontrar intercessores para nos ajudar nas nossas provações. Quando na mesa abrimos o coração, nós estamos levantando uma legião de intercessores. Mas quando calamos nas nossas decepções, adversidades e tentações, nós estamos impedindo não só que as pessoas orem, mas até que o Senhor Jesus ore por nós. Ele não vai nos livrar das provações, mas Ele prometeu: eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou interceder por vocês. É também na mesa, que às vezes nós falamos até demais, mas é ali mesmo na mesa que a nossa máscara cai. Quantas vezes você saiu da mesa nervoso, sem graça, bravo, decepcionado, chateado, porque alguém disse para você: não é assim como você falou não, ei, isso é mentira, porque mesa é um lugar de franqueza, né? Geralmente se sentam os íntimos. Não tinha estranho na mesa do Senhor, tinha íntimos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Sabe, queridos, se não for pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, as nossas palavras, elas não têm força. Elas são sem convicções, elas são uma expressão de emoção. E nós começamos a falar daquilo que nós não temos a capacidade de cumprir. Pedro estava todo empolgado, emocionado com o que Jesus tinha compartilhado com eles. E aí, sem pensar muito, sem analisar muito, e para extravasar ali as suas emoções, e emoções não sustentam posições, sejam elas para baixo ou para cima, porque quando estamos empolgados, nós se metemos, compramos e decidimos e depois não cumprimos. E quando estamos para baixo também é a mesma coisa, tomamos decisões: não faço mais, não quero mais, vai você para lá e eu vou para cá, não dá mais para viver junto. Com as emoções fragilizadas, as nossas posições não são sustentadas. Aí Jesus responde para ele: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará, você vai negar que me conhece. Já ouviu isso de Jesus? Já fez aquela: vou ler a Bíblia, vou orar, vou ser o intercessor, quero ser o líder de célula. O galo nem precisou cantar. Você já negou mais de 3 vezes. Já vi muitos, querido, confessarem lealdade e fidelidade, porém no primeiro desafio esquece tudo que prometeu. E sabe por quê, querido? Se as nossas decisões elas não forem endossadas pelo Espírito Santo, elas não têm força, não têm poder, e quando isso acontece, nós abandonamos a mesa do Senhor, nós desonramos os nossos líderes e nós nos entregamos por pouquíssimas moedas. Eu acho que Judas não era tão pouco, que comprou um campo, A gente até viu o campo lá, que ele comprou lá, um lugar grande, Não sei como é que era Jerusalém, mas é bem no centrão de Jerusalém. Era um vale, não é muito bonito, não tem nada lá até hoje. A mesa, querido, é um excelente lugar para se falar o que quiser. Porém, nem sempre há franqueza no que se fala. E Jesus, Ele quer corrigir as nossas emoções hoje, nessa mesa, amém? Examine-se o homem a si mesmo.
Jesus hoje está nos dando essa palavra, para que a gente corrija as nossas emoções ao aproximar dele nessa mesa. Talvez ainda assim nós não vamos conseguir cumprir o que nós prometemos, mas Jesus sempre nos dá mais uma chance para corrigir o erro. Sempre nos dá. Ele nos convida de novo para uma conversa. Olha, Pedro, o fato de você ter me negado quando eu mais precisei de você, não vai excluir o propósito que eu tenho para a sua vida. João no capítulo 21:15 diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Isso aqui já era uma outra mesa lá na praia, que Jesus tinha feito e chamou seus discípulos, depois que ele tinha subido, voltou. Aí ele disse, Simão, você me ama? Realmente mais do que esse? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele me disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide bem das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, olha, está falando daquele outro tempo, vestia-se, está falando do tempo que ele tomava decisões, aquelas coisas, né? Falava o que não devia na mesa, porque era mais jovem, não tinha o que precisava ter. Não está nem falando de idade, mas está falando de capacidade de unção do Espírito Santo. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e as pessoas te vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. Olha um outro segue-me, diferente do primeiro. Um segue-me, eu largo tudo, joga a rede, eu largo tudo, largo o emprego, eu quero servir, eu vou até o ministério, eu vou com você, pastor, onde você for. Pode, conta comigo. Já ouviste de monte. Mas aí vem a mesa que fala de cruz, das adversidades, das provações. A mesa que tem confissão, negação, traição. Aí eu preciso de algo mais do que palavras ditas sob emoção. Agora eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de uma declaração que não veio de mim, mas veio do Pai. E aí, querido, o discurso é muito mais dolorido, mas ele é aceito. Porque Jesus estava falando para Pedro, é desse jeito que você vai morrer. Daqui a pouco, filho, você vai ver, você não vai mais nem se vestir. Você não vai nem saber para onde vai. São pessoas que vão levar você. Você não vai decidir nem aonde você vai morrer, onde você vai morar. Segue-me. Agora é outro discurso, Pedro. Agora eu não quero uma resposta sobre emoções fragilizadas ou não. Eu quero uma resposta baseada numa verdade bíblica, na presença do Espírito Santo. E nós temos sempre, querido, essa oportunidade de voltar à mesa para corrigir nossas emoções e retomar as promessas que o Senhor tem para nós. Na mesa com Jesus, o que é o objeto de confronto pode se tornar o início de uma grande obra na nossa vida para a glória de Deus. O que Jesus confronta Pedro lá, você vai me negar, você está falando isso, mas antes quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, vai dizer que não me conhece. Mas nem, agora ele diz, Pedro, nem aquilo que você falou, aquela besteira que você diz, eu sabia que você ia me negar, ia me deixar sozinho. Mas isso eu não vou usar como argumento para não te usar, para atingir o meu propósito. Na mesa com Jesus, o que é objeto de confronto, então pode se tornar o início de uma grande obra para a glória de Deus. Nós poderíamos falar, querido, de muitas outras coisas que aconteceram ao redor daquela mesa e das nossas mesas também. Da mesa que nós estamos hoje vivendo e da mesa que vivemos todos os domingos, todas as nossas reuniões. Mas eu quero terminar com essa mensagem, com essa decisão de Jesus que precisa ser a nossa decisão também. Cantar quando o perigo
as adversidades e as provações nos sobrevêm. 26:30, Mateus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido, me encanta esse versículo. É um versículo, você vê sempre eu falar. O que é que você tem feito quando você está cercado por tristezas e provações? O Salmo 42, 1:11 diz: a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Eu também, o Salmo 31:9, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Você está triste, querido? O que é que você está focando em sua mente no momento? Seja sincero, o que é que você tem ganhado com isso? O que é que eu tenho ganhado com isso? O Salmo 13:2, até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após dia? Será que Jesus tinha algum motivo para estar triste? Estava. Mas a tristeza não cancelou, não anulou o propósito que ele tinha que fazer, não fez ele desistir. Olha, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbado dentro de mim? Dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Jesus estava olhando para quem? Acima da sua tristeza, decepção, traição. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. É o Salmo 42:11. Essa declaração, querido, que parece tanto, né, no Salmo 42 como no 43, ela descreve, com clareza essa condição de muitos, uma condição que é conhecida como depressão espiritual. Que o foco está no lamento, na situação, na questão. E essa situação, querido, é muito mais do que tristeza. Ela tem algo na nossa vida que é muito mais do que tristeza. Eu incluo aí uma legião de opressão demoníaca para nos manter nessa posição. A Bíblia, ela aborda esse tema com frequência e como parece ser um problema, querido, que afetou muitas pessoas do povo de Deus e ainda afeta os cristãos até hoje. Vale a pena a gente refletir sobre isso, querido. Pensar por que eu estou triste. Por que eu fico assim, eu sou assim. Hoje nós vemos essa depressão, querido, ela é mais comum do que nós pensamos. Tanto que a Bíblia, ela não deixa o assunto passar em branco. Então, quando a tristeza chegar, o que é que nós precisamos? Focar a nossa vida em Jesus. Focar a nossa vida em Deus. Suprir a nossa sede através da adoração. Jesus cantou um cântico e ele foi para o monte fazer o quê? Orar. Continuar o seu período de comunhão. Entender que essa é a melhor hora para renovar a sua fé. Muitos abandonam Deus no momento da aflição e da tristeza. Essa é a melhor hora para que a nossa fé seja renovada. Jamais ficar, querido, remoendo o passado. Outra coisa é colocar a sua esperança em Deus. Para de esperar de homens. Deixa os homens te ajudar. Permita que os homens te ajudem, mas coloque a sua esperança em Deus. Desenvolver um relacionamento de amizade com Deus. Querido, é isso que tem o poder de nos tirar desse estado. Sempre digo para vocês, querido, aqueles momentos, que eu tive o maior problema com depressão, com tristeza aqui, eu me enfiei no meu relacionamento com Deus, na palavra de Deus, na oração, meu tempo era para isso, e isso me tirou dessa situação. Confiar que toda tristeza é passageira. São essas coisas que nos fazem sair desse tempo. Jesus, ele sabia, querido, que ele teria que passar por isso. Ele sabia, certamente ele sabia o que o aguardava.
Na mesa, querido, nós vamos encontrar ali palavras, né, que nos levam ao choro. Porém, certamente, é ali que a nossa alegria será completa. É ali mesmo. Nós podemos continuar cantando, nós podemos continuar orando e adorando ao Senhor, mesmo quando aparentemente nós não temos razões para isso. Elas virão, né, se a gente permanecer fiéis a Ele. Essa alegria virá. Hoje, Jesus, Ele te convida, querido, para comer com Ele nessa mesa. Ele tem, né, esperado por esse momento, como Ele diz, com você. Ele tem aguardado ansiosamente por esse momento com você, amém? Então, abra o seu coração para Ele hoje. Fale das suas necessidades. Seja franco nas suas tentações, nas suas fraquezas. E deixa que Ele corrija as suas perspectivas erradas, assim como fez com Pedro e outros que estavam ali totalmente errados em suas perspectivas. Mas uma coisa você tem que fazer: não saia da mesa. Judas saiu dali e foi se enforcar. Não saia da mesa por causa da sua tristeza, decepção. Fale tudo, escuta o confronto. Talvez você vai ser convidado para ir no monte com ele orar, talvez você não faça parte dessa turma, mas permaneça firme. Mesmo que ainda você volte a pescar, permaneça na sua fé, que uma hora ele vai aparecer, ressurreto, e vai te chamar para comer um peixinho com ele, e ele vai renovar a sua fé, suas emoções, e ele vai reafirmar o seu ministério. Não abandone, querido, a sua fé. Não abandone a mesa do Senhor. Não abandone a presença do Senhor, porque o dia que o fizermos, nós estaremos tomando o destino de Judas. Você recebe essa palavra, querido?